Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu quero dirigir as minhas palavras à juventude brasileira. Você há de me perguntar por quê? Eu vou lhe responder. Na última semana eu li uma matéria muito interessante. Ela tratava sobre o nível de desemprego da juventude brasileira. Jovens entre as idades de 18 a 24 anos. 23,8% dessa população está desempregada e sem perspectiva. Isso significa dizer que nós vamos basicamente sacrificar uma geração. Todos nós sabemos que a carreira começa mais cedo e termina mais cedo. Sabemos também que a carreira executiva ela tem 4 fases. A fase do preparo, a fase do progresso, a fase da consolidação e a fase da plena liderança. Eu quero me concentrar na primeira fase apenas. A fase dos 17 aos 26 anos de idade. A fase de preparo, porque é uma fase de extrema, de vital importância para aqueles que desejam empreender uma carreira de sucesso. Essa fase é a base, é o fundamento. Daí porque todos necessitam, toda a juventude, todo jovem brasileiro, homem ou mulher, necessita empreender esforços para que a base na qual ele ou ela vai construir a sua carreira seja sólida. Ela tenha raízes profundas e ela consiga permanecer ativa, viva, independentemente da circunstância. Se um período de crise ou um período de abundância. Daí porque esta fase é tão importante. Então, nesta fase, você, meu jovem, precisa empreender algumas ações que são importantes e que vão determinar se você vai ser um profissional bem-sucedido ou não. A primeira coisa, você precisa completar a sua formação superior. Lembro-me que meu pai sempre dizia que eu deveria estudar porque as pessoas jamais poderiam roubar aquilo que eu havia colocado no meu cérebro, na minha mente. E eu, a partir daquele instante, me comprometi a estudar sempre, a estudar diariamente. E eu confesso a você que foi a melhor coisa que eu fiz. Eu sempre briguei ao longo da minha vida para ser o melhor da minha classe. Muitas vezes não fui, mas na maioria das vezes fui. Tanto levava notas máximas em português, em matemática, em história, em geografia, em inglês, etc, etc. Até mesmo quando eu fui fazer o meu curso de teologia nos Estados Unidos, eu me esforcei para ocupar os melhores lugares. Portanto, você há de escolher uma boa faculdade. Não escolha aquela faculdade porque ela é mais barata. Escolha aquela faculdade que tem os melhores professores, que tem a melhor biblioteca, que tem os melhores centros de pesquisas, que tem o melhor ambiente para o estudo. Caso contrário, você vai ter um diploma e esse diploma não vai lhe servir de coisa alguma, porque como nós sabemos, um diploma hoje tem a mesma validade de uma caixa de leite em um supermercado. Não passa de 6 meses. Então você tem de escolher uma boa escola. Se você não puder pagar uma boa escola na sua fase de juventude, é preferível que você trabalhe 1, 2, 3 anos juntando dinheiro, mas ingresse na melhor faculdade que você puder. Eu reconheço que não é a faculdade que faz o aluno, é o aluno que faz a faculdade. Mas, de qualquer forma, escolha uma boa faculdade para você estudar. Em segundo lugar, escolha também uma área de trabalho
que seja compatível com a sua personalidade e com o seu talento pessoal. Acredito que grande parte daquelas pessoas infelizes que reclamam o dia inteiro de que a sorte não lhe favoreceu, é porque eles estão fazendo aquilo que não tem vocação. A palavra vocação vem da palavra vocare, no latim, que significa ser chamado de para. É quase como uma missão. Isso a gente estuda muito. Na teologia, no termo que nós usamos em inglês é calling, chamado. Deus nos chama de para. Ora, se você não tem vocação para ser médico, por que você quer estudar medicina, ou engenharia, ou direito, ou geologia, ou qualquer outra ciência? Não, você tem de determinar qual é o seu talento verdadeiro, qual é a sua vocação, qual é o seu chamado. Na verdade, hoje, infelizmente, muitos pais orientam os filhos a escolherem uma carreira porque ela vai dar dinheiro. O dinheiro não vai lhe fazer feliz, o dinheiro não vai lhe trazer sucesso, muito pelo contrário, muitas vezes o dinheiro vai lhe dar muita dor de cabeça. Não sou contra aqueles que sabem fazer dinheiro ou ganhar dinheiro, mas eu sou contra aquele pai que incentiva o filho a estudar algo que ele não tem a vocação. Lembro-me que quando estudei a biografia do Dr. Olavo Setúbal, ele muito jovem, foi conversar com seu pai, um grande poeta, um político, um deputado, uma pessoa inteligente aqui do estado de São Paulo, e ele sofria da tuberculose e passou grande parte de sua vida entre Campos de Jordão e São José dos Campos. Um belo dia, o doutor Olavo foi falar com o pai e foi informá-lo de que ele iria estudar engenharia. E o seu pai lhe disse: meu filho, não estude engenharia, vai estudar direito, porque você pode empreender seu trabalho tanto na vida privada como na vida pública. E ele disse: não, papai, eu quero estudar engenharia, e foi para a engenharia. Eu não preciso dizer para você qual foi o grau de sucesso do Dr. Olavo Setúbal. Ele criou uma das maiores instituições bancárias do país. Quando você estuda a vida dos grandes homens, dos grandes executivos, dos grandes gestores, você vai descobrir que eles descobriram muito cedo a sua verdadeira vocação, se engenharia, se advocacia, se medicina ou o quê, ou mesmo a carreira militar. Um outro ponto que eu quero chamar a sua atenção, meu caro jovem, ou a juventude brasileira, é para a escolha do seu trabalho. Se você vai para uma organização, se é marketing, se é finanças, se é industrial, se é tecnologia, se é recursos humanos. Porque muitas vezes nós não escolhemos. Nós não escolhemos. Daí porque ficamos tateando nas organizações e muitas vezes nós não saímos da média gerência. E você sabe que a palavra média, mediana, significa mediocridade. Mediocridade, é isso mesmo. Então você precisa, como eu já falei anteriormente, compatibilizar o seu talento, o seu conhecimento, a sua competência, o seu saber com esta atividade funcional que você vai desenvolver. Portanto, é fundamental que logo no início de sua carreira você saiba definir com clareza quais são os seus objetivos. Eu sei que é difícil, porque você não tem a experiência, você não tem a vivência, você nunca percorreu esse caminho. E muitas vezes também você não foi bem orientado pelo seu professor, pela sua professora, pelos seus pais, pelos seus tios, pelos seus avós. Daí porque, vou repetir, defina os seus objetivos. Olha esses dados. A Universidade de Yale fez uma pesquisa entre os seus alunos, os seus formandos, e ela descobriu que apenas 3% deles tinham um objetivo definido e estava por escrito. 10%
tenham pensado sobre um objetivo. E 87% não tinham pensado em coisa alguma. 20 anos depois, essa mesma universidade foi à procura desses alunos para saber o que tinha acontecido com eles. E olha o que ela encontrou. Os 3% estavam no topo da pirâmide da sociedade americana. Os 10% era uma classe média americana com salário de até $75 mil por ano. Tinha uma casa, 2 carros e nada mais. E os outros 87%, ninguém sabia o que tinha acontecido com eles. Isso é o resultado de quem não sabe qual é o seu objetivo de carreira. Quando você não tem um objetivo de carreira, você não vai a lugar nenhum. Você vai como um cego no meio de uma multidão, você vai tateando. É como se você estivesse usando o mapa de Londres em Paris. Você nunca vai se achar. Ou como um piloto que não tem um plano de voo. Ele nunca vai chegar ao lugar determinado ou ao lugar que ele objetivou. Portanto, coloque na sua cabeça, na sua mente, que é fundamental você ter um objetivo de vida. Existe uma outra coisa que é importante neste cenário, é a escolha da empresa certa. Eu sempre digo para todos vocês, para que não se impressionem com o nome da empresa, com a marca da empresa, com a propaganda da empresa, porque muitas vezes ela tem a aparência de catedral externamente, mas quando você entra nela é uma verdadeira choupana. Então daí porque você precisa ter sabedoria para escolher a empresa aonde você quer trabalhar. Uma outra coisa que eu acho que é extremamente importante quando você está nessa fase do 17 aos 26 anos de idade, fase do preparo, é você procurar fazer um estágio no exterior, por 6 meses, por 1 ano, não importa, para você absorver conhecimento sobre a nova cultura. Eu devo grande parte do meu sucesso profissional aos 5 anos e meio que morei na cidade de Filadélfia, a cidade do Brother Love, a cidade da independência americana, a cidade onde a Constituição foi escrita. O centro de Filadélfia me fascinava e eu procurava conhecer a história dos Estados Unidos. Se eu não tivesse ido para os Estados Unidos, se eu tivesse permanecido no Rio Grande do Norte, no lugar onde eu nasci, eu jamais teria chegado aonde eu cheguei. É certamente que muitas coisas contribuíram à luz ao longo do meu caminho, mas esse meu estágio prolongado de 5 anos determinou em grande medida o meu sucesso na minha carreira profissional. Uma outra coisa que muitas vezes nós não pensamos, mas que é fundamental no exercício de nossas carreiras: a escolha da pessoa com quem nós vamos nos casar. Todo executivo bem-sucedido tem uma grande companheira ao seu lado, não atrás, não na frente, mas ao seu lado. E ela o apoia em tudo, ou se ela também trabalha, ele também a apoia em tudo. E nessa perspectiva, lembro-me que quando eu era jovem, ouvi um sermão de um missionário americano por nome Ronald Messner. Era um judeu convertido ao protestantismo. E ele fez um sermão muito bonito, baseado numa das passagens dos Provérbios de Salomão. E ele dizia que você, ao escolher a sua esposa ou seu cônjuge, melhor dizendo, você tinha de olhar as seguintes questões, ou o que ele chamava de afinidades. Primeira afinidade, afinidade física. A segunda afinidade, afinidade mental. A terceira afinidade, a psicoemocional. A quarta afinidade, a social. E a quinta, a espiritual, que certamente era uma das mais importantes, porque ela encarnava os valores fundamentais da vida de um indivíduo. É bem verdade que aqui reside um grande perigo.
nós não temos orientação, nós não temos sabedoria, nós não temos conhecimento, experiência para escolhermos adequadamente as nossas esposas ou os nossos maridos. De qualquer forma, se você quiser obter uma carreira executiva, lembre-se que esse é um ponto que você não pode esquecer. Eu vou publicar agora um novo livro. Eu já recebi, já aprovei a capa do livro. Minha editora é a Outbooks do Rio de Janeiro. E o livro tem como título Jovens Profissionais Hoje, Profissionais de Sucesso Amanhã. Um guia prático para quem deseja empreender uma carreira vitoriosa. Esse livro eu espero publicá-lo brevemente. E ele visa ajudar você, jovem, que talvez esteja tateando no escuro, sem direção, sem emprego, sem perspectiva, a fim de orientá-lo e ajudá-lo. Mas, antes que o meu livro seja publicado, eu gostaria de dizer para você que existe uma vasta literatura para lhe ajudar nesse sentido. Você nem precisa esperar o meu livro. Eu até escolhi alguns aqui da minha biblioteca. Como eu já falei para vocês anteriormente, eu tenho aproximadamente mais de 350 livros sobre carreira, sobre a busca de um emprego. Aqui tem o primeiro que eu sugeria para leitura: The Pathfinder, How to Choose or Change Your Career for a Lifetime of Satisfaction and Success. Esse é um livro que você deveria ler. O segundo é A Escolha da Empresa, The Great Place, The Great Workplace, para que você empreenda uma carreira de sucesso. Se você pretende fazer um MBA, qual o MBA que você deveria fazer? Se você quer uma carreira no negócios, Careers in Business. Se você quer ter uma compreensão global, você precisa ler este livro, Career Encyclopedia. Ou, se você quiser carreira em multimídia, este é o livro, Career em Multimídia. Ou, se você quer verdadeiramente começar pelo começo, desenhando e gerindo a sua carreira, esse trabalho do Harry Levinson. Então, eu tenho uma vastidão de livros, de sabedoria acumulada aqui nos meus livros. E eu sugiro que você se debruce sobre eles, se você quiser se preparar. Lembre-se desta frase brilhante do ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln: eu me prepararei e as oportunidades surgirão. Ou, como eu digo, as oportunidades nunca baterão na porta ou nas portas daqueles que não se prepararam. Até porque eles não terão condições, capacidade, talento, visão para enxergá-la e agarrá-la com precisão. Eu agora quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br. Lá você vai encontrar artigos meus e de outras pessoas, de outros escritores. Você vai encontrar entrevistas, você vai encontrar uma série de trabalhos que, como sempre repito, objetivo favorecê-lo, ajudá-lo, guiá-lo. Se você preferir, me manda um e-mail, macedo@gutenberg.com.br. E mais uma vez, eu quero enfatizar e dizer que a Gutenberg Consultores é uma empresa especializada nas áreas de outplacement, coaching executivo, planejamento de carreira, career planning, planejamento de pré-aposentadoria, entre tantos e tantos outros trabalhos. Eu quero agradecer a você pela sua paciência, pelo seu tempo. Eu espero que eu esteja lhe ajudando e dando a contribuição à sua vida pessoal. De qualquer maneira, se você gostar dos meus trabalhos, peço que recomende para os seus amigos, os seus colegas, os seus familiares, de tal maneira que eles também avancem em suas carreiras. Mais uma vez, muito obrigado
E eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!